pra gente. Qual é a próxima pergunta? Professor, como eu devo chamar o aluno com deficiência na sala de aula? Por exemplo, um aluno surdo. Ele é surdo-mudo, mudinho. Como eu posso chamá-lo? Tá, beleza. E aí a gente passa por um outro debate. Eu estou na sala de aula, beleza, eu entendi o que é inclusão, entendi a história da inclusão, eu entendi que eles têm direito, mas aí o Rodrigo tem muita dificuldade no seguinte ponto, como a Fernanda acabou de colocar aí. Cara, como é que a gente chama, como é que a gente se reporta à pessoa, como é que eu falo para a pessoa, porque a gente tem essa dificuldade também, né? Porque a discussão é o seguinte, já mudou tanto o nome, quando eu era criança. E aí, muito provavelmente, vamos lá, dar uma pausa, um parênteses aqui rapidinho. Quando eu era criança, vocês vão se identificar. Na minha rua, sempre tinha aquela pessoa que ficava talvez trancada em casa, que saía no final do dia para caminhar na rua. Eu tô falando de mim. Morava lá no Armando Mendes, lá na Zona Leste de Manaus. Eu morava na Rua L e a gente jogava bola na rua. E aí tinha um senhor, um homem já, né? Que ele ficava trancado. A gente morria de medo dele. Ele ficava trancado numa casinha, e aí no final do dia ele saía da casa e ele andava na rua. A gente morria de medo, a gente, o doidinho, lá vem o maluco, lá vem não sei o quê, aquela coisa, com esses tons pejorativos. E quando eu estou falando isso para vocês, muito provavelmente vocês do outro lado, vocês devem estar pensando que na infância de vocês, muito provavelmente brincando na rua ou no bairro de vocês vão ter aquela memória lá, tipo, caramba, verdade, na minha rua também tinha um. E aí a gente chamava de todos os nomes horríveis possível. Porque quando a gente não conhece a pessoa, quando a gente não conhece a deficiência, quando a gente não conhece o assunto, a primeira coisa que a gente tem é preconceito ou medo. Então, quando a gente não tinha o contato com pessoas com deficiência, a não ser as pessoas que têm nas suas famílias. Tem pessoas que têm na família pessoas com deficiência e aí tem um jeito, sabe, se informa. Mas quem não tem na família, acontece o seguinte, o preconceito de usar todo tipo de palavras pejorativas. E aí, assim, quais são as palavras que a gente cansou de ouvir na nossa infância? Vamos lá, enquanto professor. São os deficientes, pessoas com necessidades especiais, são os inválidos, defeituosos, o doidinho, o mudinho, o cadeirante, os excepcionais, assim, tipo até aquela palavra mais chique, né? Não, mas porque eu conheço uma pessoa excepcional. Então, assim, é muito comum a gente ter todo esse tipo de nomenclatura para as pessoas com deficiência. E aí a dúvida que surge sempre a gente é o seguinte, então qual é a palavra certa? A palavra certa que a gente vai fazer é o quê? Usar a terminologia correta que está na legislação, a Lei Brasileira de Inclusão. E como que a Lei Brasileira de Inclusão determina a terminologia para pessoas com deficiência? E aí, se vocês estão observando desde o início da aula, eu estou falando pessoas com deficiência. E aí tem uma sacada muito legal. Por que são pessoas com deficiência? Se vocês observarem até na construção da palavra, pessoas com deficiência. O início começa com pessoas. E não está a pessoa ali, pessoa com deficiência, não está aleatório. Não é uma coisa assim, tipo, que só colocaram lá. É para identificar que antes de qualquer deficiência, existe uma pessoa. Antes de qualquer deficiência que você vai colocar, a pessoa pode ser usuária de cadeira de roda, a pessoa pode ser cega, a pessoa pode ser surda. Antes de qualquer da deficiência dela, ela é uma pessoa. E essa pessoa, ela tem nome. Essa pessoa, ela existe. Essa pessoa tem uma identidade. E aí eu estava até falando no outro dia, conversando com os meninos aqui, explicando sobre essa situação do porquê de ser pessoa, né? Da importância do seu nome. Porque ao invés de chamar a criança de eu tenho um autista da sala, se eu perguntar para vocês bem assim, quantas pessoas com deficiência tem na escola? Ou quantos alunos você tem na sua sala? Aí você vai dizer bem assim, eu tenho 25 alunos mais 2 autistas. Eu tenho 30 alunos mais 3 autistas. Parece assim, que eu tenho um aluno e eu tenho 3 autistas que são separados, que não são estudantes. Não são estudantes, eles são separados. Então, geralmente, a gente sempre tem essa questão. Por quê? Porque isso é uma forma de segregar os estudantes das pessoas com deficiência. Então, por que a gente traz esse debate? Justamente para explicar o seguinte, as pessoas com deficiência, elas têm nome. O Tiago, ele não é o autista. O Tiago, ele tem nome. O João, ele tem nome. O João, ele tem autismo.
o Tiago ele pode ser cego, o Felipe ele tem deficiência intelectual, ele não é o deficiente, ele não é o cadeirante. Ah, na minha sala eu tenho 15 alunos e um cadeirante. Não, ele não é o cadeirante. Ele é o João tem nome. Imagina, vamos lá, imagina se eu chego para vocês a partir de hoje, tem pessoas, com certeza em todos os lugares aí da sala de aula, tem pessoas que têm um peso maior, tem pessoas que têm altura maior, tem pessoas que têm uma cor de pele mais escura, outras mais claras, cabelo cacheado, cabelo castanho. Já pensou se a partir do momento que eu chego na sala de aula e eu não falo o teu nome, eu não vou falar mais o teu nome, eu só vou falar uma característica tua e outra, uma característica que não te define como pessoa. Toda vez quando eu chegava, eu falava assim, fulano do cabelo cacheado, o cabelo cacheado. Eu tenho 30 alunos e um cabelo cacheado. E aí a gente vai pensar assim, pô, mas o que é um cabelo? Então assim, cabelo cacheado não te representa enquanto pessoa. Toda pessoa com deficiência, ela tem um nome. E eu acho que esse ponto que a gente tem que chegar é compreender que, além da legislação, o legal de tudo isso é a gente identificar essas pessoas como pessoas. E esquecer que elas são representadas por uma deficiência só, elas não são aquela deficiência. Elas têm aquela deficiência. Então, assim, antes de qualquer coisa, novamente, antes de qualquer deficiência, existe o nome da pessoa. Hoje até já fizeram a nomenclatura menor, PCD. Aí, assim, tipo, era para falar o nome da pessoa e aí, assim, a característica depois, mas assim, aí já colocaram a sigla. Não são PCDs, são pessoas. Essas pessoas com nome, com identidade, eles têm lá a sua história. Então, a partir de hoje, na sala de aula, quando perguntarem quantos alunos vocês têm, aí eu tenho 30 alunos na sala de aula. Aí você pode dizer, dentre esses 30, eu tenho 2 alunos com autismo, o Tiago e o João. Ponto! Olha como que mudou a forma de você olhar para eles. Olha como você mudou a forma de olhar para a sua escola. E aí, vou dar uma pausa porque chegou uma pergunta do chat, e aí eu quero verificar aqui. De onde é a pergunta? Manacapuru. A pergunta é, quais são os mecanismos que envolvem a inclusão dentro da sala de aula? É a da CIEM. Os mecanismos que envolvem a inclusão dentro da sala de aula. Tá, vamos lá. Os mecanismos, assim, legalmente a gente está falando aqui sobre a questão legal. Então, quando a gente fala sobre inclusão hoje em sala de aula, a gente está falando sobre legislação, sobre ponto histórico, o debate legal do porquê que essas pessoas estão na sala de aula, como eu expliquei anteriormente, tá? Não foi um grupo de pessoas que se reuniu e decidiu que vai ser agora a inclusão. Não, nós temos legislação. Inclusive, esse primeiro ponto que a gente está trabalhando aqui é justamente a questão legal. O material de apoio que vai para vocês, que vai chegar no e-mail de vocês, que vai chegar no grupo de vocês, ele vem trazendo todas as legislações, todos os decretos, todas as declarações relacionadas à LDB, vem trazendo a Lei Brasileira de Inclusão, vem trazendo a Constituição, os pontos importantes de tudo isso. A gente não colocou no conteúdo da aula agora, porque ficaria eu olhando para um slide e mostrando para vocês legislação. Isso vai no material de apoio. Mas assim, o mecanismo hoje que a gente fala sobre inclusão é falar sobre legislação. Quando a gente fala sobre legislação, tá lá. Se a gente pega a LBI hoje, que é a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, ela vem lá bonitinha, explicando quem é o público-alvo, quem são as pessoas, como elas são descritas, como são as terminologias. Ela vem toda explicada lá, até para os profissionais da educação, para a sociedade de modo geral, compreender como que o processo de inclusão ele chega até a sala de aula. Então, assim, pedagogicamente é um outro debate. Inicialmente a gente fala sobre a questão legal. Aí a questão pedagógica de inclusão, a gente vai debater durante todo o curso, tá? Todo o curso, todo o módulo que nós tivermos aqui, vocês vão compreender um pouquinho mais sobre como a gente trabalha essa inclusão na sala de aula. Inicialmente a gente fala sobre o processo histórico e depois, no próximo módulo, com certeza, vocês vão construir material, vocês vão conhecer as outras deficiências e a gente vai conseguir dividir tudo isso bonitinho, tá? E quando a gente fala sobre inclusão, a gente não está falando só sobre o professor. A gente está falando sobre um grupo de pessoas que envolve professor, aluno, pai, escola, políticas públicas, gestores, pedagogo, porteiro, cozinha, avó, enfim, toda uma situação que realmente o debate ele vai muito além da sala de aula. Porque assim, é muito importante porque a gente vai falando desde lá do início e a gente vai trazendo para cá para a tua pergunta. Quando a gente é professor, a gente está olhando pelo lado profissional. E aí, às vezes, assim, realmente o pai ele quer super proteger. Mas aí vamos pensar pelo lado da família, tá? E esse exercício é muito importante para que todo mundo faça.
Vamos supor que você seja um pai, uma mãe, que teve um filho com deficiência, com autismo, recebeu o laudo dele com 2 anos, teve um baque muito grande, você passa por todo o luto de saber que seu filho não vai ser aquele filho que você sonhou, que não vai ser aquele filho que você planejou, que ele vai estar montando uma outra rota para o seu filho, que ele vai precisar passar por psicólogo, por fono. Quando você chega na sala de aula, quando chega para matricular o seu filho a primeira vez, você diz: "O meu filho tem autismo", e aí o diretor fecha a porta, não quer matricular teu filho. Ou então você coloca o seu filho numa unidade e aí às vezes tipo ele já vem maltratado, ou um coleguinha bate nele, ou o professor trata mal. E aí você já vem magoada com todo esse processo. E eu não sei se tu é mãe, Patrícia, mas independente com deficiência ou sem deficiência, a gente super protege nosso filho pra caramba. E aí imagina você ter um filho com autismo que não fala, que não é não verbal, e aí ele não pode dizer o que aconteceu durante o dia. Então assim, é só fazer o exercício de imaginação de qual é o processo emocional que essa família também passa em casa. De como é desgastante também emocionalmente você ter uma criança que você, de certa forma, tem mais dificuldade, porque tem a questão financeira, tem a questão de trabalho, e às vezes o pai vai embora dessa criança, ela está sozinha, cuidando com a avó. Então são tantos contextos que a gente tem, e essa super proteção da família, ela pode ser trabalhada também dentro da escola. Eu acho muito legal que a gente tenha esses debates dentro da escola, chama a pedagoga, chama a diretora, você em sala de aula, chama os pais das outras famílias também, bora fazer uma reunião de pais, vamos fazer uma reunião na sala de aula, faz um café que seja, vamos discutir, vamos falar. Esses assuntos precisam ser discutidos na escola. Gente, a gente precisa levar esse assunto para a escola, para os outros pais, dos alunos que não têm deficiência também. A gente precisa explicar que hoje o mundo mudou, não só para o professor, mas para a comunidade. Ó, agora no mês de abril, foi o mês internacional que fala sobre autismo. Então, assim, todas as escolas colocaram cartaz, todas as escolas começaram a falar um pouco, tinha vídeo na internet, mas a gente pode sair do cartaz e começar a falar com essa família. Eu acho que quando a pessoa tem superproteção, é porque talvez ela não confie na instituição. O que eu posso fazer, Patrícia? Bora fazer uma reunião? Vamos chamar todos os pais? Vamos falar sobre autismo? Vamos falar as dificuldades que a gente tem? Bora todo mundo trabalhar junto? Ah, Rodrigo, tu tá sendo muito utópico, isso é muito sonhador, porque tu sabe que não sei o quê. Mas se a gente não tentar, se a gente não der o primeiro passo, como vocês estão fazendo agora, dando o primeiro passo de sair de casa para vir para cá, realmente a gente não vai mudar. A gente precisa tentar. E todo dia é uma tentativa. Júnior, tem mais uma pergunta? 3, meu Deus. Tá, vamos lá, senão a gente não sai daqui hoje. Vamos. Bom, a Isabelle, lá de Maués, ela pergunta qual é o principal objetivo da inclusão. Qual o principal objetivo da inclusão? Tá, Isabelle, vamos lá. Qual o principal... Opa, deixa eu só sair daqui. O principal objetivo da inclusão, Isabelle, a questão, vamos lá, de novo, vamos pegar pela parte legal. O principal objetivo da inclusão é fazer com que as pessoas com deficiência, elas tenham o direito de estudar, de permanecer e de aprender socialmente, tá? O principal objetivo de se debater sobre inclusão é observar. Olha a história. É só a gente acabou de falar. Olha a história, a gente tinha uma sociedade que pegavam pessoas com deficiência e colocava em manicômios forçados para levar choque. A gente tem uma sociedade que pegava pessoas com deficiência e empurravam no rio abaixo porque eram pessoas que não iam contribuir. A gente tinha uma sociedade que colocava pessoas dentro de espaços fechados para fazer testes científicos porque não compreendiam. Quando a gente fala sobre inclusão, é a gente quebrar esse pensamento que pessoa com deficiência é inválido e não presta e saber que pessoas com deficiência têm direito, são seres humanos, elas casam, elas trabalham, elas contribuem, elas sonham e elas existem. Então, quando a gente fala sobre inclusão, a gente não está falando sobre inclusão educacional, a gente está falando sobre inclusão de pessoas na vida. Tá? Então, assim, o principal objetivo da inclusão é trazer à luz a essas pessoas e dizer assim, ó, todos nós temos direito. Pega a Constituição Federal, tá lá. Todos têm direito à educação, a esporte, lazer, saúde, enfim, pega lá, tá tudo lá. E lá na Constituição não está dizendo assim, ó, só as pessoas brancas dos olhos azuis têm direito a isso. Não, todos. Quando a gente fala todos, eles não estão colocando todos e vem alguma coisa assim, menos esse, não. Todos. Se são todos, são todas as pessoas. Você nasceu no Brasil, você tem pais brasileiros e você está abaixo da legislação,
você tem direito de estudar, você tem direito de aprender, você tem direito à saúde, tem direito ao trabalho e à educação. Então, o objetivo da inclusão é dar direito a essas pessoas para que elas existam e elas continuem evoluindo. A gente vai continuar na pergunta, Júnior? Aí eu gosto desses debates, tá? Seria bem legal. Eu fico imaginando, porque assim, a gente está aqui, a gente está falando com vocês estão me ouvindo, mas se a gente estivesse em sala de aula e você estivesse na minha frente aqui assim, eu estava ouvindo um monte de barulho, todo mundo perguntando, mas não é assim não, as coisas não acontecem desse jeito. A melhor parte da aula é essa. Vamos lá, Fernando. A pessoa ela não se identificou, mas é lá de Iranduba. E ela pergunta, quando o professor ele detecta alguma dificuldade de aprendizagem do aluno, o que ele deve fazer? Para quem que ele deve repassar isso? Tá, vamos lá. E aí é uma coisa bem legal também, tá? Assim, tipo, porque praticamente toda a porta de entrada, até para saber se a pessoa tem uma deficiência, aí vamos lá, levar para a parte do autismo. Porque o autismo ele não tem uma característica própria, assim, né? Tipo, se você chega uma criança com síndrome de Down, ela tem as feições físicas de uma pessoa com síndrome de Down. Se ela é usuária de cadeira de roda, ela tá ali com a cadeira de roda. Se ela não enxerga, você sabe que ela não está enxergando. Se ela não ouve, você sabe que ela é surda, ela não está ouvindo. Mas a pessoa com autismo, às vezes, ela não tem as características bem claras. E até para os pais que têm essa criança em casa, às vezes até se confunde também, porque assim, essa criança não está falando com 2 anos, essa criança está batendo a mão, ela não está comendo direito, ela tem seletividade, ela coloca a mão no ouvido. Aí a avó vai falar bem assim, não, mas essa criança está normal, o tio dele só falou com 5 anos. Não, mas essa criança, ela foi assim mesmo. O pai dele precisava ver. O pai dele não queria nem andar. Andou com 2, 3 anos. E ficava no colo o tempo todo. Mamou até os 4. Isso é super normal, é da família dele. Então, assim, é muito comum a família, às vezes, não querer enxergar. E aí, o primeiro passo é na escola. Quando essa criança ela entra na escola e ela entra numa turma, o professor vai lá e bate o olho. Opa, tem alguma coisa aqui. O que eu vou fazer agora? Tá? E aí a principal função do professor nesse momento é, primeiro, vamos lá, sensibilidade. Sensibilidade. Inicial ter sensibilidade porque, de novo, vamos nos colocar sempre no lugar da família. Se você tivesse um filho com autismo e você não soubesse que ele tem autismo, você gostaria que o professor da tua sala chegasse contigo e falasse assim, mãe, vem cá, teu filho tem autismo, leva no médico. Não, né? Acho que você não ia gostar que alguém chegasse contigo e apontasse o dedo para ele. Sensibilidade. Bora observar? Chama a pedagoga, chama o diretor, chama outro colega da outra sala. Mana, vem cá. Tu tá observando um comportamento diferente? Bora fazer um relatório, vamos observar. Nos próximos módulos a gente vai falar sobre cada deficiência de forma específica, para vocês terem um olhar mais técnico sobre isso também. Mas aí você vai começando a identificar. Será que não tem alguma coisa difícil aqui? Ele não está fazendo a tarefa, ele não tá escrevendo direito, ele está rodando muito, ele está balançando muito a mão, olha como ele está andando na ponta do pé. Então você começou a identificar ali algumas coisas e aí você faz o relatório. Chama a pedagoga, faz o relatório com a pedagoga, faz um relatório institucional, chama a mãe para conversar. Mãe, queria conversar com a senhora tem notado o Rafael? Rafael está andando na ponta do pé. Assim, assim, assado. A senhora conseguiu identificar isso? Mas isso é normal, ele é assim mesmo, tá, não sei o que, aquela coisa. Mas ele não tá, já tem 5 anos, ele não tá falando, ele não pronuncia. Não, mas em casa ele fala, lá em casa ele fala tudo. Tá, mas vamos fazer o seguinte, bora tentar verificar a possibilidade de a gente levar num pediatra, para verificar como tá o pediatra dele, como tá a questão da carteira de saúde. Uma conversa amigável. Chama essa mãe para o seu lado, pede para ela observar, mostra para ele o teu olhar técnico para essa mãe com amor, com sensibilidade, com respeito nas palavras, que é fundamental. Se você chegar com qualquer pai e apontar para ele dizendo que é certo ou que é errado, aí a gente vai entrar em conflito, tá? E aí não funciona, realmente não funciona. Sensibilidade, tecnicidade, porque você precisa ter o conhecimento para poder falar sobre isso também. Não é porque você acha, não. Você está aprendendo aqui hoje, você vai aprender durante todo o módulo, você está anotando as coisinhas aí. Então, assim, você é um técnico. O que diferencia nós, professores, do picolezeiro que está lá na frente da escola é que a gente está aqui estudando e a gente sabe cientificamente. Se eu sei cientificamente, eu sou um profissional, eu converso profissionalmente com os pais.
tá? Eu não vou conversar tipo, eu acho, eu não sei, pode ser, não. Mãe, tá aqui, ó, esse aqui é o relatório, a gente está observando, a gente chamou a pedagoga, chamou os outros professores, a gente fez um relatório aqui completo, a gente queria muito conversar com a senhora, a gente quer ajudar o Rafael precisa muito da sua ajuda, a gente quer que ele evolua também, bora todo mundo junto aqui, a gente está dando apoio para a senhora. Sensibilidade é a alma da conversa nesse ponto, tá bom? A gente vai mais uma pergunta? Então vamos lá. A Tatiane, ela perguntou se é correto se referir a pessoa com deficiência por atípica. Então, assim, hoje, surge várias nomenclaturas na internet, né? As pessoas atípicas, neurodivergentes, enfim, tem diversos tipos de nomenclaturas que vocês vão encontrar na internet e em até textos. O que a gente vai passar para vocês? A parte técnica. Tá? O que é a parte técnica? Nós temos uma lei brasileira de inclusão. Eu vou bater nessa tecla todo dia, que vai ser a nossa... É quase como se fosse uma bíblia da inclusão ali, da legislação. Então, tudo que a gente for fazer vai ser baseado na lei brasileira de inclusão. Se nós temos uma lei brasileira de inclusão debatida, estabelecida, a gente vai para lá. E como é a nomenclatura que está lá? Pessoas com deficiência. Então, assim, são pessoas com deficiência? Ok. Aí, mas ele é atípico. Isso aí são questões já mais de artigo, de conteúdo de pessoas que dão outro tipo de palestra. E aí esse ponto vai ficar em aberto, porque a gente vai se ater à legislação. Tá? O que eu posso falar para vocês aqui é me ater à legislação. Tá? O certo ou errado, a gente vai lá para a legislação. Se a legislação está dizendo que são pessoas com deficiência, é nesse ponto que a gente vai ficar. Tá bom? A última pergunta. A última? Vamos lá. Sim. A Ângela, lá do Rio Preto da Eva, ela pergunta: como que a gente deve preparar os alunos sem deficiência para receber os colegas com deficiência da sala de aula? Que legal, essa pergunta é muito bacana. Como que eu preparo? Eu acho que a melhor forma da gente resolver essa questão da inclusão com os alunos na sala de aula, de novo, é com conversa, é com conhecimento. Se eu conheço o assunto, se eu sei sobre o assunto e eu estou ciente do assunto e eu sei falar sobre autismo, sobre deficiência intelectual, sobre deficiência auditiva, se eu sei falar sobre deficiência física, se eu tenho um conhecimento sobre isso e principalmente, vamos lá, antes de conhecer todos esses conteúdos, se eu tenho respeito pelas pessoas, se o meu comportamento é respeitoso com o outro. Porque o professor é o exemplo. Como é que tu está se referindo na sala de aula? Como que a senhora está se referindo com os alunos na sala de aula? Porque os outros alunos estão vendo. Os outros alunos estão olhando você. Você acha que uma criança de 5, 6 anos não observa que entrou a criança com autismo e ela está ali, ela está em crise naquele momento, ela está desorganizada, ela está rodando, aí a professora fala uma palavra ruim, a professora fica desesperada e aí fala alguma coisa. Os outros alunos estão olhando e falam assim, esse é um comportamento que nós temos que repetir. Então, assim, a primeira parte de tudo é vindo do professor o exemplo. É como eu me refiro a ele, é como eu trato. Segundo ponto é conversar. Crianças entendem o que a gente fala. Se você explicar, ela consegue compreender. Vamos lá conversar? Vamos lá falar com nossos alunos? Gente, vocês sabem o que é o autismo? Bora levar numa linguagem para que eles entendam. Vocês sabem, vamos fazer uma aula. Vocês sabem o que é o autismo? Vocês têm alguém com autismo na sala da casa de vocês? Vocês têm um irmão? Vocês têm não sei o quê? Bora debater sobre o autismo. Pergunta para eles o que eles acham que é o autismo. Bora entender, bora ver a visão deles sobre isso. Aí, assim, bora discutir sobre isso. E nessa discussão, você traz o conteúdo. Gente, pessoas com autismo, elas são pessoas que elas têm alguns comportamentos que a gente vai ver andando na ponta do pé. E aí você vai falando com ele, vai balançando a mão. É claro que eu estou fazendo uma coisa bem genérica aqui, não é só isso. Mas assim, você vai colocando conteúdo, você vai debatendo. Essas pessoas, às vezes, elas têm problema com sensibilidade auditiva, elas têm muito problema com barulho. Então, se vocês ficarem gritando na sala de aula, o nosso coleguinha ele vai ficar sofrendo muito. Bora respeitar o colega, porque se você fizer isso, ele coloca a mão no ouvido, ele sofre, ele não presta atenção. Então, essa sensibilidade precisa vir do professor para os alunos. E aí a gente tem todo um contexto ali que a gente começa a falar sobre inclusão. E se a gente não começar ali na educação infantil, no ensino fundamental, depois é bem mais difícil. Então, assim, o nosso papel aqui é fazer essa construção, beleza? E aí a gente vai para mais uma pergunta, mas tem em vídeo, eu acho, né? Qual é a professora que vai... É o David que vai perguntar? Beleza. Vamos lá, David. Uma dúvida que eu tenho sobre educação especial é qual é o público-alvo? Uma pessoa que tem depressão ou bipolaridade se encaixa nesse público-alvo? Beleza. A gente falou sobre inclusão,
a gente falou sobre qual a importância dessas pessoas estarem lá, falou um pouco da história do porquê que essas pessoas hoje estão na sala de aula, falou qual é a terminologia dela, só que aí assim, quem são essas pessoas? Qual é o público-alvo da educação especial? Quem é o público-alvo? Quem são as pessoas que entram nesse contexto? E aí é muito importante a gente falar assim, qual é o público-alvo da educação especial? Primeiro ponto, o primeiro público, são as pessoas com deficiência, tá? São as pessoas com deficiência. Quem são as pessoas com deficiência? Vamos lá, pessoas com deficiência física, tá? Desculpa, seguindo aqui o roteiro do slide que vocês estão vendo aí também, são as pessoas com deficiência. Vamos lá, aqueles que têm impedimento de longo prazo, de natureza física, intelectual, mental, sensorial, os quais em interação com diversas barreiras podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condição com as demais pessoas. Então essa é a nossa aqui, ó, definição de pessoas, tá? Com deficiência, alunos com deficiência. E aí, quem são essas pessoas? Vamos lá. Primeiro, grupo, pessoas com deficiência física. São pessoas que têm alguma limitação de natureza física. Então, muito provavelmente, elas vão estar de muleta, cadeira de rodas, ou com apoio ao lado. Então, essas pessoas, elas fazem parte do público-alvo de educação especial, tá bom? O segundo grupo, pessoas com deficiência sensorial, que vamos lá, dividindo em dois grupos. Pessoas com deficiência auditiva, que são os surdos, pessoas com deficiência visual, são os cegos, que pode ser dividido lá em cegueira, visão subnormal ou baixa visão, beleza? Mas aí a gente também tem as pessoas com deficiência intelectual, tá? As pessoas com deficiência intelectual são pessoas com problemas neurológicos, vamos lá, a gente conhece, pessoas com síndrome de Down fazem parte desse grupo, algumas pessoas com paralisia cerebral fazem parte desse grupo, pessoas com microcefalia fazem parte desse grupo, hidrocefalia fazem parte desse grupo também, das pessoas com deficiência intelectual. E aí, no último ponto, nós temos as pessoas com deficiência múltipla. São pessoas que têm uma ou mais deficiências associadas. Podem ter deficiência física ou deficiência intelectual, são pessoas que podem ter surdo-cegueira, que podem ser surdos e cegos. Então, assim, são pessoas com deficiência múltipla. O segundo grupo da educação especial são os estudantes com transtorno do espectro autista, o TEA. E aí vamos para a definição. São aqueles que apresentam um quadro de alteração no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação, no uso da imaginação ou estereotipias motoras. Nós vamos ter um módulo falando sobre isso. Nós vamos ter a discussão sobre pessoas com autismo. Mas, inicialmente, essa é a definição que a gente passa para vocês, tá? Pessoas com comprometimento nas relações sociais. Geralmente, as crianças com autismo têm dificuldade na comunicação, tem comportamentos, às vezes, assim, diferentes, de dar flap com a mão, andar na ponta do pé, rodar, correr, chorar, às vezes, sem sentido, ou rir, às vezes, sem sentido. Então, vocês já identificaram algumas crianças dessa forma. Então, a pessoa com autismo também faz parte do público-alvo da educação especial. E aí, nós temos um terceiro grupo, que aí é uma surpresa para vocês. Porque, assim, a gente tem as pessoas com deficiência, nós temos as pessoas com autismo, e aí o terceiro grupo são as pessoas com altas habilidades de superdotação. Aí vem lá, quais são a definição? Alunos que demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas. Vamos lá, intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade, artes, além de apresentar uma grande criatividade e envolvimento nas aprendizagens e realização de tarefas em áreas de seu interesse. Então esses são os nossos três grupos, tá? Pessoas com deficiência e todas os grupos que a gente falou, com autismo e altas habilidades de superdotação. E aí vem aquela pergunta assim, tá, beleza, respondi o David, né? Qual é o público-alvo? E aí vem o segundo ponto. E quem não é o público-alvo? Quem não é o público-alvo? Então, assim, quem não é o público-alvo são... porque aí vem uma discussão bem legal. Vamos lá, vou até falar para vocês assim. Porque além das pessoas com autismo, que é a grande maioria hoje no processo de inclusão, muito provavelmente hoje uma palavrinha virou moda em todos os sentidos. Você abre a rede social, é adulto falando, é criança falando, virou até meme. Ah, o meu TDAH. Ah, eu não prestei atenção, eu tô com TDAH. Ah, eu esqueci tal coisa, o meu TDAH. O TDAH virou a palavrinha da moda da galera que esquece alguma coisa. O TDAH faz parte da educação especial? Não. O TDAH faz parte de um outro grupo de pessoas, tá? E junto com o problema de fala, junto com o transtorno bipolar, o TOD, dislexia, descalculia, desmatemática, enfim, tem outros transtornos que não fazem parte ainda do público-alvo da educação especial. Existe debate,
Existe toda uma questão política envolvendo isso também, tá? Existem até decretos já que colocam em algum momento que esses transtornos podem vir a ser público à educação especial, mas ainda hoje, tá? Hoje, ainda não fazem parte do grupo de pessoas com deficiência ou parte da educação especial, beleza? Lembrando que, ó, a gente está conectado com Manaquiri, com Itacoatiara, Novo Airão, Rio Preto da Eva, Careiro Castanho, um abraço para todos vocês, tá? Um abraço para todos vocês. Eu já fui em Novo Airão, então assim, tipo, se tiver alguém de Novo Airão aí também, a gente já foi levar esse curso para Novo Airão também. Foi bem legal, foi muito bacana. A gente está só esperando aqui a próxima pergunta, tá? E aí, enquanto a gente está esperando a próxima pergunta, eu queria fazer um desafio para vocês. Bora? Tutores, vamos tentar fazer um desafio com a galera que está aí, porque assim, existe toda uma equipe, eu queria que vocês vissem toda a equipe que está aqui com a gente. Cara, são praticamente 10 pessoas aqui trabalhando, que a gente está aqui desde cedo para levar o conteúdo para vocês. E a gente trabalha muito para levar o debate de inclusão, o debate de educação especial. E a gente tem um canal do YouTube, a gente tem a página no Instagram. E aí, assim, eu queria fazer um desafio para vocês, assim, tipo, vamos lá, eu queria que os tutores mobilizassem as turmas agora para ver a quantidade de pessoas, 1 minutinho, 2 minutinhos para a gente fazer isso. Bora aumentar o número de seguidores na nossa página do Instagram? Vamos lá com a gente, todo mundo? Porque, assim, não é só uma questão de seguir a página. É porque lá tem o conteúdo, lá tem a contribuição, não é uma página qualquer, lá tem as informações corretas. Além disso, da página do Instagram, curte, comenta lá. Tem postagem nossa lá todo dia. E aí eu queria fazer um desafio para vocês também. Essa aula que vocês estão assistindo, nós temos aulas complementares também. Tem uma aula minha, tá? Lá no YouTube do programa Aruman. Tá? O Samuel vai colocar para vocês na tela agora, tá? Tem uma aula complementar, tá? Que eu queria muito. São 14 minutinhos, 14 minutos. Eu queria muito que vocês pudessem assistir essa aula. Não só essa aula, os outros conteúdos também que vai ser importante pra caramba. Mas assim, essa aula que tem lá, se vocês puderem curtir, comentar, dar um apoio, compartilhar com os outros colegas de vocês também, vai ser bem legal. Bora aumentar o número de pessoas interagindo nesse grupo com a gente, porque quanto mais pessoas tem se informando, quanto mais pessoas tem ali unida nesse intuito de se informar, pra gente vai ser bem legal, porque a gente está falando sobre inclusão. Então a gente está querendo contribuir com todo mundo, tá bom? Tem a pergunta? Vamos lá, Fernanda. Qual é o município? Gente, quando mandar a pergunta, quando manda o nome de vocês e o município, que é bem legal a gente interagir com vocês, saber o município que vocês estão perguntando. Vamos lá. A Francisca, ela também não falou qual era o município. Ô, Francisca, fala teu município, Francisca. Mas ela pergunta em relação aos materiais, recursos para esses alunos com deficiência. Como é que a gente prepara, se podem ser recursos recicláveis ou não. Francisca, tu tá ansiosa, né, Francisca? Calma, Francisca, que o nosso curso aqui, ele é um curso que vai acolher vocês em todos os sentidos, Esse é o nosso primeiro módulo, e aí eu até brinco com o professor Dalmi, eu falo que ele me dá a responsabilidade de falar a parte mais técnica sobre educação inclusiva, que é falar um pouco sobre a história, falar um pouco sobre nomenclatura, falar um pouco do público-alvo, mas a parte mais legal, que até eu assisto, ela vem já já. Calma, você precisa assistir as outras aulas também, os próximos módulos, com a professora Tatiana, com os outros professores, não sei se a professora Carlene vai estar também, o próprio professor Dalmi, eles vão trazer esse momento de construção de material, eles vão mandar para os tutores, a lista de material para vocês construírem, vocês vão construir aí, em grupo, vai ter avaliação, vai ter uma aula bacana, vai explicar para que serve cada material. Então, assim, vai ter esse momento com certeza. Tá claro, tá no nosso cronograma aqui de trabalho, que vocês vão ter esse momento de construção desse material, que vocês vão levar para a sala de aula, vocês vão usar na sala de aula, tá bom? E aí, depois eu quero ver esse material também. Muito provavelmente a gente vai compartilhar esse material com vocês, beleza? Voltamos agora, a gente está chegando à nossa última parte e é muito importante a gente continuar observando, tá bom? Nós vamos, durante o intervalo, surgiram as perguntas, chegaram umas perguntas pra gente, tá bem legal essa interação. Eu acho que o objetivo é justamente esse, assim, por mais que nós estejamos com a distância física, mas eu sinto a aproximação da nossa comunhão aqui, da nossa interação. Isso é bem legal, assim, eu acho que a gente conseguindo interagir dessa forma, a gente conseguindo se comunicar com vocês dessa forma, faz toda a diferença para quem está trabalhando aqui. Que a gente está tentando levar para vocês, para todo mundo que está aqui, está todo mundo empolgado, tipo, cara, estão interagindo, estão perguntando, e eu acho que isso faz toda a diferença mesmo, porque a gente está sentindo de vocês do outro lado aí, se está funcionando ou não, beleza? A Fernanda tem mais 2 perguntas para a gente, bora lá, Fernanda.
Professor, o Silas, lá de Presidente Figueiredo, ele está perguntando sobre a nomenclatura PNE. Ainda é correta? Ainda está Pessoas sendo com necessidades utilizada? especiais, né? Silas, de Presidente Figueiredo. Vamos lá, Silas. Então, se você for pegar as leis de diretrizes e bases, lá de 1996, ainda tem essas nomenclaturas. Como eu falei para vocês inicialmente, nós temos as legislaturas, as declarações anteriores, mas eu queria muito pedir para vocês novamente que a gente se atente à nossa lei brasileira de inclusão. E aí, então, assim, o que eu peço que vocês façam? A gente tem as leis brasileiras de inclusão, ou a gente tem os decretos, a gente tem as declarações, a gente tem a Constituição, nós temos diversos documentos anteriores. Mas hoje nós temos a lei brasileira de inclusão. Então, assim, toda a nomenclatura hoje que a gente for usar, que está atualizada... Gente, se vocês forem pegar a lei brasileira de inclusão, é muito, muito importante, muito importante. Vejam, tem na internet, depois baixa a lei brasileira de inclusão para você ler. Assim, não é só uma questão de legislação. Ela tem tanta informação boa para você lá, que aí assim, você tá tudo resumido, tá tudo bem explicado, tá tudo bem tranquilo lá para você verificar a questão da nomenclatura. E hoje a nomenclatura é a pessoa com deficiência. Então, assim, se a lei brasileira mais atual e atualizada e está contextualizada é a lei brasileira de inclusão, bora usar a lei brasileira de inclusão de 2015. Ela tá bem legal lá, beleza? Tem mais alguma, Fernanda? Não, professor, mas aí a gente pode falar sobre a Rosimeire, lá de Guimarães, Parintins, Thelma Lima, do Novo Airão, Ítalo de Iranduba, Boa Vista do Ramos. Cara, que legal, olha, Presidente Figueiredo, Boa Vista do Ramos, Iranduba, Novo Airão, Manaquiri eu fui agora, ano passado, foi a última aula que a gente deu, tava na seca, a gente teve que ir de barco, depois a gente foi de ônibus também, foi um percurso, assim, uma aventura para chegar em Manaquiri, mas deu tudo certo, foi muito legal, a galera recebeu a gente com muito carinho, comi um peixe lá perto da feirinha, foi muito, muito legal. Essa interação que a gente tem com vocês assim é muito, muito bacana. Eu quero sempre relembrar para vocês o seguinte, que o curso, tá, daqui que a gente está falando sobre formação de professores, na área de educação especial, ele não é só essa aula, é o nosso primeiro módulo. Tem outros módulos, tem professores assim extremamente competentes. Se alguém está gostando de mim, eu espero que vocês estejam gostando, dos próximos professores, cara, vocês não têm ideia, é muito melhor. Quem fez o curso fala bem assim, o Rodrigo é muito legal, mas quando chegou os outros, assim, meu Deus, a cabeça explodiu de tão legal. Nós temos professores cegos dando aula, nós temos professores surdos dando aula, professores que trabalharam diretamente. Cara, vocês vão aprender a falar em Libras com os professores que vão estar aqui também. A Fran que está fazendo a interpretação aqui de Libras, até agradecer para ela também. Fran, bom dia, Fran. Vamos dar bom dia para a Fran aí também, ó. Como que é bom dia aqui, ó? Bom dia, Fran, ó. Ó o sinal da Fran aqui, ó. Aqui, ó. A gente vai aprender. Vocês vão aprender tudo isso em Libras também. Agradecer todo mundo. O Lucas também estava. Qual é o teu sinal, Lucas? Ó, o sinal do Lucas, o rapaz branco aí, bonitão, que estava aí, ó. Bom dia, Lucas. Assim? Acertei? Olha aí, ó. Acertei, Lucas. Bom dia, Lucas. Então, assim, essa questão de Libras, os nossos colegas professores que são cegos também vão estar aqui, vão dar um show. A construção de material, a gente vai falar sobre sala de recursos, sobre a importância da sala de recursos com vocês também. Vocês vão levar tudo isso para lá e assim, é um curso extremamente voltado para professores, é voltado para o público da educação, tá? Nos outros municípios tinham pessoas do serviço gerais, tinham pessoas da cozinha, tinham pedagogos, tinham as meninas da portaria. Quando a gente fala sobre inclusão, é muito legal que todos os profissionais envolvidos na educação estejam aí também. E não só pedagogos ou professor de primeiro ou quinto, tinha professor de educação física, professor de língua portuguesa, todo mundo participando. Porque a inclusão é justamente isso, a gente não pode falar para um público específico de pessoas. Se a escola inteira não estiver compreendendo o comportamento de uma criança com autismo, se não estiver compreendendo o comportamento de uma criança com síndrome de Down, que tem diversos mitos relacionados à pessoa com deficiência, se a gente não compreender isso coletivamente, aquela coisa de uma andorinha só não faz verão, realmente, se só eu souber e fizer só ali o meu pedacinho, às vezes fica mais difícil. Então, compartilhar o conhecimento sobre isso é muito importante. Surgiu uma pergunta, até eu acho que anterior,
que era falando sobre a questão do material. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O link do YouTube que a gente está indicando para vocês, que é a questão do projeto Arumã, que o Samuel colocou na tela para vocês, lá tem a aula da professora Tati, tem a aula da professora Fátima, tem a aula da professora... Qual é a professora que veio construir o material também, Fernanda? Francimeire, cara, a aula da professora Francimeire, um beijo para ela, que ela é inteligentíssima construindo material, minha amiga. Eu assisti aquela aula e eu tava lá, ó, pegando minha tesourinha, cortando, construindo meu material para os nossos alunos também. Então, assim, assiste a aula, lá no material vocês vão ver, vocês vão ter tanta ideia incrível. E assim, vídeo de 14, 15, 16 minutos, tu tá lavando louça ali, ó, tá lavando louça, coloca o YouTubezinho ali, já vai observando, opa, isso aqui eu quero fazer, vai lavando louça, tá ali, ou coloca, tá limpando a casa, tá cuidando do filho, dá para ouvir, dá para fazer, tá dirigindo com o carro, dá para ouvir também. Então, assim, é um material fácil, acessível, que tem a tradução em Libras, que tem o conteúdo autodescritivo, tem tudo para você ali poder aprender um pouquinho mais. Então, assim, tipo, quando a gente pede e quando a gente fala para vocês, gente, vamos lá curtir, vamos compartilhar, justamente porque é um acesso à informação que vocês também podem precisar, tá bom? E aí a gente vai para a segunda parte agora, final, né, que é a parte final, que é quase a despedida de vocês. Eu não sei se a gente vai se ver de novo. Eu espero que sim, em algum momento, quando eu visitar a cidade de vocês aí, por favor, me recebam bem. Por favor, me recebam. Vou mandar mensagem assim, tipo, ó, tô indo para Rio Preto da Eva, tô indo para Itacoatiara. Itacoatiara, eu conheço uma galera de Itacoatiara, muito cidade linda pra caramba. Eu fui pro Pecan em 2009. Muito legal. E a gente vai para avaliação agora, tá? Porque o nosso curso tem avaliação também. Então, você acha que é só aqui a gente conversando? Não, senhor. Tem a nossa avaliaçãozinha, muito importante. Primeiro, nossa avaliação, ela vai tá com os tutores vão compartilhar essa avaliação com vocês. É um Google Forms, 5 perguntinhas, tranquilinho para responder. Tranquilinho desde que, ó, vocês vão receber o material de apoio, tá? O livro aqui, ó, Formação de Professores em Educação Especial, Saberes, Práticas e Estratégias. Vocês vão receber isso aqui, ó, em PDF, tá? Ó, aqui, ó, PDF. Vocês vão ler o primeiro módulo dele, tá? É muito importante ler o primeiro módulo para poder responder as perguntas que vocês vão receber. E tem lá, algumas perguntas saíram aqui do livro, tá? E é importante ler. Se você ler o primeiro módulo, você vai descobrir as perguntas lá. Então, por isso que é importante ter aqui. Também, os próximos módulos vão sair daqui também, que é o nosso livro base, que foi construído pelos professores que fazem o curso. Então, assim, o livro foi escrito, produzido, todo pelo Arumã, pelos professores daqui do projeto. Então, assim, é muito importante que vocês tenham e leiam o livro. O segundo ponto, muito importante, vamos lá. A questão também que está aí, da avaliação, eu fui bem esperto. Tem o meu vídeo de 14 minutos lá no YouTube, que tem uma questão que está no Google Forms, que precisa assistir o vídeo lá também. Então, se você assistir o vídeo, curtir, comentar, compartilhar, você vai ouvir lá, tá? E vai ter uma resposta lá no vídeo também. Então, assim, é muito importante, porque são os materiais de apoio. Então, qual é o material de apoio que a gente tem? O livro, tá? Formação de Professores, e o nosso vídeo no YouTube, que está lá no programa Arumã. Beleza? Então, essa avaliação vai ser compartilhada. Vocês vão abrir no celular ou no computador, tá bom? E a partir do momento que a gente vai abrir no celular ou no computador, a gente vai abrir, vai ler a pergunta, vai olhar o livro, vai ler o vídeo e vai responder aquilo lá com muita clareza. Beleza? E essa sala totalmente estruturada, viva. Dá um alô E lá alternante, para os tutores dos se essa- municípios. Eu não sei o nome de todos, tá? Vou falar E a alguns gente aqui. vai falar o nome deles? Vou Então, falar calma. alguns. Agora a Fernanda vai fazer um momento muito importante, porque assim, sem os tutores, seria muito mais difícil a gente fazer o que a gente está fazendo aqui agora, tá? Então, assim, ela vai dar um alôzão assim, para todos os tutores que estão aí dando apoio durante a semana, em reunião com a Auxileide, em reunião com o professor Dalmi, com o Júnior, com a Fernanda, com o Samuel, com todo mundo que está aqui dentro. Então, assim, com o professor Cláudio, que também está dando apoio com a gente aqui, é o nosso professor que me ligou durante a semana. Rodrigo, bora fazer assim, bora fazer assado também. Então, assim, tudo isso é muito importante porque a gente é uma equipe. É uma equipe que está aqui interagindo, contribuindo, batalhando, acordando cedo para levar o melhor conteúdo para vocês. Então, assim, vamos dar um alô para onde, Fernando? Vamos lá, quem são? A Maiane, lá de Manaquiri. A Jusa e a Adriana, de Manacapuru. O Henrique, lá de Tabatinga. O Kleber, de Nhamundá. Deixa eu ver quem mais. A Regismara. Patrícia, de Presidente Figueiredo. Deixa eu ver. O Antônio.
é isso, gente. Então, assim, muito obrigado, tá? Muito obrigado novamente, muito obrigado a toda a equipe que está aqui. Eu quero agradecer a atenção de vocês, eu quero agradecer esse momento que vocês tiveram comigo. Eu estou muito feliz em participar do programa, estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um momento muito importante para a minha vida profissional também. Então, assim, tipo, eu estava muito ansioso, eu estava falando para os meninos aqui, pô, nem consegui dormir direito, porque é a primeira vez que dar aula para um público com os professores me olhando é uma coisa. Olhar para uma câmera, gente, vocês que são professores, vocês não têm ideia o quanto é difícil a gente olhar para a câmera e ver tudo isso aqui, mas deu tudo certo. Muito obrigado a todos, um beijo para vocês, um beijo para todo mundo. Valeu, galera. Obrigado.